Meus irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Eu espero que vocês tenham tido uma semana de serenidade, de equilíbrio. Na verdade, o que nós estamos precisando nesse momento é de enfrentarmos essa situação toda com sabedoria, buscando a equilibração das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É natural que com o passar do tempo, essa situação toda nos deixe um pouco mais aflitos, nos deixe um pouco mais inquietos, mas o Evangelho, ele é fonte, manancial de esclarecimento para todos nós, e o Mestre Jesus sempre nos advertiu de que nós fôssemos até Ele, do jeitinho que nós estivéssemos, que Ele nos aliviaria as tensões. Então eu acho que esse é um momento em que nós precisamos cada vez mais buscar o Cristo em nossas vidas, fortalecendo em nós a fé, fortalecendo em nós a esperança, cuidando daqueles que estão à nossa volta, ou seja, aqueles que têm mais condições de ajudar aos outros que estão aí convivendo com a gente dentro do ambiente doméstico, para que o equilíbrio aconteça dentro do lar. É preciso que a gente cuide de manter uma conversação equilibrada, é preciso que a gente aproveite a oportunidade que está mais quietinho dentro de casa e possa fazer leituras de obras espíritas, edificantes. Se você não tiver nenhuma obra aí com você, estuda o Evangelho. Se você não tiver nenhum livro que seja, vai ali para o Google, digita ali, tem muito material em PDF para você ler. Tem livros com áudios, romances com áudios, muita coisa boa para a gente poder envolver os nossos corações nessas horas. Muita palestra espírita que está sendo divulgada, né, pelo Facebook. A Fraternal tem o Facebook, então tem colocado ali as palestras da semana que acontecem nas reuniões públicas, tem colocado a nossa palestra de quinta-feira, e a gente precisa se fortalecer, né? Esquecer de fazer o culto do Evangelho no lar, buscar ajuda, porque a gente precisa estar forte para quando isso tudo passar, tirar disso tudo o legado verdadeiro de aprendizado que esse momento está nos servindo, mas com o coração sempre fortalecido na fé, na esperança e na certeza de que nós não estamos desamparados. Para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu me chamo Kátia Delgado e nós estamos fazendo estudo da obra da nossa irmã Joana de Ângeles dentro de uma proposta de um estudo realizado pela Fraternal, que fica situada na rua Arthur Luiz Correia, 55 Voldac, em Volta Redonda. Então, toda quinta-feira nós nos reuníamos lá às 19h30, para estudar doutrina espírita. Como foco do trabalho é o estudo de reforma íntima, nós nos apoiamos na obra da irmã Joana de Ângeles e iniciamos semana passada o livro Seja Feliz Hoje. E agora estamos na lição número 2. Essa lição 2 vai falar, o título é A Amizade. Olha que bacana Joana trazer um tema desse dentro de um livro cuja ótica é discutir as questões que afligem o nosso cotidiano e que são às vezes o impedimento da nossa descoberta dos caminhos que precisamos seguir para a nossa libertação espiritual. E Joana vai trazer um tema desse, claro que ela vai falar para a gente ali da amizade dentro de um contexto dessa energia psíquica, emocional, fluídica, que une pessoas pelos laços da amizade. E o quanto isso é importante nesse processo de evolução espiritual. Então, a gente às vezes tem por um menor valor essas relações de amizade, às vezes são até desconsideradas, mas a gente precisa entender como que fica essas relações da afeição no nosso processo de evolução espiritual. A gente precisa tomar o entendimento das relações que nos unem na vida física, dentro do processo reencarnatório.
cada qual de nós com a sua trajetória, precisando aproveitar as oportunidades da vida física para o desdobramento de situações ainda mal resolvidas do ponto de vista emocional, comportamental, né, no campo da moralidade, para a gente poder, aos poucos, ir aprendendo uma nova ótica de comportamento, de atitudes, de ações ante a vida, perante nós próprios, perante Deus e perante o outro. Então, a construção dessa nossa identidade particular, em atitudes mais promissoras, ela perpassa necessariamente pelas relações da vida física. Então, o processo reencarnatório, ele é dado para nós como dádiva, como presente de Deus, para que possamos aprender nas relações o que melhor nós temos de nós. Dentro ainda de tudo aquilo que a gente já vem conversando sobre a nossa herança divina, sobre essas coisas que a gente traz latentes dentro do nosso coração e que precisam de alguma forma serem despontadas dentro desse nosso mundo íntimo, até o ponto de se tornar isso uma prática do espírito verdadeiramente liberto, cônscio das suas responsabilidades, na condição de fazer fluir dos seus pensamentos, das suas ideias, dos seus desejos, o amor na plenitude. A construção disso vai demandar uma intencionalidade que às vezes ela não está ainda no nosso coração. Então esse é um primeiro ponto para que a gente possa atingir, ou seja, o espírito que ainda não despertou para as responsabilidades do processo reencarnatório e da sua transformação moral, ele não vai se dar conta daquilo que precisa ser corrigido, daquilo que precisa ter um olhar mais atento, daquilo que precisa ser replanejado, que precisa ser reelaborado, vamos dizer assim. Então, um primeiro momento que vai ter que surgir para o espírito em curso é uma certa inconformação consigo, é um desejo de realmente se tornar uma pessoa melhor, a partir da observação atenta de que ainda existem coisas em si que precisam ser modificadas. Então, esse percurso do olhar interno que faz o indivíduo, o espírito olhar para dentro de si mesmo, para tentar se conhecer, perceber o que passa no seu pensamento, entender o que é o leque das suas emoções, que situações fluem das suas ideias e das suas vontades, né, dos seus sentimentos que partilham desde a alegria, do bem-estar, quanto do descontentamento, do abatimento, da revolta, da tristeza, da mágoa. Esse leque de coisas do espírito imortal que todos nós somos faz com que tenhamos um nível de possibilidades de análise de nós próprios muito grande. Mas como é um percurso interno, cada um vai ter que fazer consigo. Então, num processo de evolução espiritual, o primeiro ponto é que surja dentro do indivíduo o desejo de se modificar, o desejo de ser uma pessoa melhor. Como isso faz parte do nosso processo de evolução, nós seremos tocados por isso, de uma forma ou de outra. Então, até aqueles espíritos mais levianos, os mais desatentos, aqueles que ainda não acordaram para essa realidade, a própria vida em si vai dando um jeito, né, seguindo ali as leis divinas do processo de evolução, do progresso contínuo, vai dando um jeito de colocar com que essa pessoa se depare com os reflexos das suas próprias ações, com a análise natural da sua própria atitude e poder daí fazer certos parâmetros. A vida vem então trazendo aqueles pontos importantes
para que a pessoa possa despertar e se redescobrir dentro dessa estrutura de evolução de espíritos imortais criados por Deus. Então, a construção disso primeiro começa por esse caminho. Como nós somos espíritos ainda, cujas manifestações estão muito presas ainda por esse período longo ali das primeiras encarnações que nós tivemos, onde a gente agia muito por instinto, né? A gente ainda se pega tomando atitudes um pouco fora da racionalidade, tomando no campo da impulsividade, né? Das ações ainda não pensadas, não refletidas, e essas dizem de como nós somos e de que ponto nós estamos no processo de evolução. A racionalidade, ela vem então fazer com que o espírito possa pensar sobre isso. Por que eu reagi desta forma? Por que eu tive essa estrutura de comportamento? Por que diante desse fato, ou da fala dessa pessoa, ou dessa situação que eu vivi, eu me incomodei tanto? Por que isso me irritou tanto? Por que isso causou em mim grande pesar, grande tristeza, grande abatimento, revolta? A forma como a gente reage a essas situações diz de quem nós somos. Quando a gente para pensar sobre essas reações íntimas, a gente começa a se conhecer. E aí a gente entende que existe uma nova forma de fazer isso. A gente pode conduzir diante de situações similares, porque a vida vai sempre nos trazer diversas situações, a gente vai aprender que a gente pode ter outras respostas e vai educando. Na verdade, é um processo de autoeducação. A gente vai educando o nosso pensamento, a gente vai educando os nossos sentimentos, né? Por mais que a situação venha e seja conflitante e difícil, a gente vai buscar ter uma resposta melhor, porque a gente entende que isso é bom. A gente entende que isso é bom para a gente, isso é bom para o outro que está envolvido na situação conosco, isso traz apaziguamento, isso traz uma alegria, uma satisfação de que a gente conseguiu responder de forma diferente do que a gente vinha fazendo aí, às vezes por uma encarnação inteira, da qual a gente tem ciência, né, desse momento presente, e que com certeza é hábito adquirido aí por longas datas do processo nosso reencarnatório. Então a gente está numa fase em que sair do primarismo dos nossos comportamentos, ainda muito instintivos, né? Muito na base das sensações, das irreflexões, para a gente criar um campo de equilíbrio na ação do sentimento equilibrado, pensado, ponderado, dessa fluidez do amor que tem que surgir. Joana vem falar da amizade como sendo pra gente um ponto de referência daquilo que a gente pode aurir de evolução no campo dos sentimentos. Então eu fui buscar para ler para vocês aqui uma partezinha, tá no livro, O Consolador, do Emmanuel. Então tem a pergunta 174 desse livro. Emmanuel vem falando sobre a afeição. E ele faz uma pergunta muito interessante assim, poderemos obter uma definição da amizade? Ou seja, o que é amizade, né? Quem é o amigo na nossa vida? Quem é essa pessoa que está junto de nós, que a gente fala, nossa, eu gosto tanto? Isso é importante a gente entender, né? A resposta que Emmanuel dá, a resposta bem ampla, eu vou pegar o primeiro parágrafo ali da resposta, porque que é o que a gente quer atentar. Ele diz assim, olha, na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Compara a amizade como um oásis. Olha que importante isso, não é? Porque uma definição dessa não diz pra gente assim, olha, opa, vamos pensar na amizade como um negócio importante. Aí Joana vem e traz amizade no título da obra. Então a gente precisa pensar sobre o amigo. É isso que a gente vai
tentar conversar com vocês agora. A gente se perguntou quem é o nosso amigo? Esse que a gente elege como o verdadeiro amigo? Que expectativas a gente tem dessa amizade? A gente espera a retribuição disso? Há amigos que podem nos ferir? Há situações nas quais a gente pode se decepcionar com um amigo? Aonde que existe isso? Se isso existe, aonde que há um equívoco? Será que a gente não soube escolher o verdadeiro amigo? Será que o amigo também tem a gente como melhor amigo? Que relação dessa amizade no processo de evolução? Então a gente precisa pontuar algumas coisinhas pra gente, né? Primeiro entender que as relações de afeição, elas nascem pela similaridade de tendências. Nem sempre o amigo nosso é um espírito com o qual nós já convivemos. E claro que isso acontece, né? Espíritos se reencontram, espíritos amigos, cuja afeição os uniu já em outras encarnações, e eles podem se reunir de novo e se identificarem de uma tal forma e de novo nascer ali uma grande amizade. E a gente fala assim que é um irmão nosso, né? Uma pessoa que a gente gosta de estar junto. Enfim, esse é um aspecto. Mas também você pode desenvolver uma amizade por tendências mesmo, por interesses desse momento agora que você está vivendo. Por uma questão profissional, uma questão religiosa, não necessariamente alguém que você já viveu, mas que nessa vida houve uma identificação muito grande sua com essa pessoa. Então, são dois aspectos. Vale a pena a gente ficar perguntando isso? Eu acredito que não. A gente vive a vida aí com as nossas relações de afeto. É importante entender o papel desse elemento na nossa vida. Então, coisas a gente precisa pontuar. Pode a gente se decepcionar com o nosso amigo? Claro que pode. É muito natural que venhamos a nos decepcionar. Primeiro, porque o amigo é um ser humano como nós, um espírito em trâmite no processo de evolução espiritual, passível de cometer erros, né? Porque também está nesse processo de aprendizagem, então é natural que essa pessoa cometa também os seus delitos, as suas dificuldades de comportamento e tudo mais. Então, é possível. Da mesma forma como a gente, com aquelas pessoas que nos têm como amigos. A gente pode também ferir essas pessoas. Com nossas palavras, com as nossas ações, com o nosso comportamento, é capaz da gente ferir também. Porque a gente também está aí dentro desse mesmo processo de construção de uma identidade melhor, mas nós não somos perfeitos, então a gente pode errar. Outro ponto importante, e aí eu acho que talvez esse seja o que nos interesse mais, porque a gente sempre tem que estar buscando pensar, não no comportamento do outro, mas no comportamento que vai dentro do nosso coração, das nossas ações. Eu acho que isso é um ponto importante a gente pensar. Então, um deles seria o fato de que às vezes a decepção que o outro nos causa não está no fato em si feito por essa pessoa, ou pela frase dita, ou pelo gesto intempestivo. Não está nisso. A matriz desse desencanto, né, a raiz dessa tristeza, dessa insatisfação, ela está na gente. Primeiro, pelo fato, na maioria das vezes, da gente depositar no outro uma carga de responsabilidade da qual essa pessoa não vai dar conta. Então, é quando a gente faz o conceito de amigo como se fosse alguém que não pudesse errar conosco de modo algum. Como se aquela pessoa tivesse que, já é meu amigo, tem que estar comigo o tempo todo. Quando eu precisar, ele vai ter que estar do meu lado.
né? Ah, puxa vida, eu não esperava que ele fizesse isso comigo. Nossa, por tudo que essa pessoa sabe de mim, por tudo que eu já contei para essa pessoa, da forma como eu abri meu coração, eu não esperava isso dessa pessoa. Olha como que essa frase tem importância. Eu não esperava isso dessa pessoa. Isso não quer dizer que essa pessoa não pudesse fazer o que fez. Olha como que é diferente. Uma coisa é a gente não esperar do outro, outra coisa é o que a pessoa vai fazer. Agora, por que eu não esperava que a pessoa fizesse aquilo comigo? Por que coloquei, né, essa pessoa num pedestal de comportamento imaculado que jamais seria capaz de me ferir? Então, a falha, o erro aí está na gente e não no outro. Foi nesse depositar essa responsabilidade de um comportamento tão correto conosco, que a gente colocou no outro, é que a gente errou. Porque o Evangelho é claro conosco quando diz que a gente deve dar sem esperar retribuição. E aí? Sem esperar retribuição. E o Evangelho é claro que a gente tem que fazer isso com todos, até com desconhecido, com o inimigo, com todos, não seleciona um grupo de pessoas. Agora você imagina isso no campo do afeto, do verdadeiro amor que une duas almas que se escolheram pelos laços da amizade. Essas almas muito mais deveriam cuidar de fazer sem esperar retribuição. Então, ainda é um olhar que a gente precisa ter para dentro de nós. Esse é um aspecto muito grande. Então, existem esses dois pontos. O primeiro deles é de reconhecer que o outro é passível de cometer equívocos. E o segundo é de que a gente precisa conviver amando, sabendo que o outro é um ser em evolução, então por isso é natural, muito natural, que venha a nos ferir. Pessoas que a gente ama muito, às vezes nos ferem, né? Em laços de afeto até mais profundos que o da amizade. E acontecem porque estamos aí nessa jornada, mas a gente precisa revisitar os nossos sentimentos. Esse é o grande caminho. Esse é um aspecto. Outro aspecto será que eu não soube escolher o meu amigo? Né? Amigo não é coisa que a gente escolhe assim, a dedo, né? De ficar apontando, esse aqui vai ser meu amigo, aquele ali vai ser meu amigo. A verdadeira amizade, ela nasce dessa afinidade, dessas afeições. Então, não é uma coisa que você vai buscar, ela vai fluir, ela vai dar uma fluidez. Ela vai acontecer naturalmente. Porque são almas que se procuram. E quando eu digo que elas se procuram, eu não estou dizendo que elas estão predestinadas a ficarem juntas ou que elas já têm algo do passado, estão que se encontrar. Não, quando eu falo assim, se procurar, é pela lei da afinidade. É natural que isso aconteça. Em todo lugar onde a gente estiver, nós estamos assim como que as anteninhas em pé, nos conectando por energias psíquicas, de afeto também. Então, quando a gente identifica por essas energias, é natural, né? Que a gente reconheça no outro alguém que vai estar ao nosso lado. No campo da amizade, que é como nós estamos tratando hoje, mas também no campo de afetos do amor ou o que seja. Então, a amizade também, ela nasce isso. Quando a amizade ela é escolhida, eu quero ser amigo do fulano, a gente precisa pensar nisso. Por que a gente quer ser amigo do fulano? O que está fazendo a gente querer ser amigo do fulano? Que interesse está movimentando o nosso coração? Porque se for mesmo para serem amigos, a fluidez vai se dar pela afeição, pela afinidade. Então a gente não vai ter que sair buscando, a gente não vai ter que sair caçando, né? Isso vai surgir naturalmente. Quando os interesses são outros,
né? Vamos supor, eu quero ser amigo do fulano, porque o fulano tem uma relação de amizades que eu gostaria de fazer parte. Aí eu queria ser amigo do fulano, porque o fulano tem um grupo social que me interessa. Aí eu queria ser amigo do fulano, porque, de certo modo, sendo amigo dele, eu vou conseguir ter mais chance do emprego que eu estou procurando. Isso não é a amizade que Joana de Ângeles está trazendo para nós, muito menos a que a gente vê na obra do Emmanuel. Não é. Essas são atitudes por interesses ainda, muito materialistas, no campo da coisa frívola, sem verdadeiro sentido para o ser imortal. Então, a gente nem vai dizer dessas escolhas, porque a verdadeira amizade ela vai fluir. Ela nasce na infância, lá com os coleguinhas de escola, ela na adolescência, dentro da escola, principalmente é um momento em que isso surge muito, né? E todos nós educadores temos um ponto muito delicado para cuidar, porque o adolescente, a criança também, eles elegem a pessoa que eles gostam, que eles querem estar juntos. E eles não sabem muito lidar com as emoções, eles desejam demais, um retorno muito grande, às vezes uma necessidade de exclusivismo, e isso tudo acaba complicando essas relações de afeto. Então, quando às vezes a criança e o adolescente estão lá num processo de evolução, que eles também estão, claro, é nessas horas que eles vão experimentar essas emoções todas e ter que trabalhar isso dentro deles, quando eles não conseguem ser aceitos, isso é muito sofrimento. Sofre demais, porque cada um de nós, hoje nós aqui já adultos conversando, mas desde lá do nosso processo reencarnatório, a gente renasce para deixar fluir dentro de nós o sentimento de amor. Então a gente tem a necessidade de amar e de ser amado em todos os campos das relações. Desde do afeto mais simples, né? Com coisas mais complexas do campo afetivo. Então é muito natural que isso aconteça. E quando isso não se dá, é um grande sofrimento. É um sofrimento muito grande mesmo. Por isso que a gente precisa cuidar disso com zelo, né? Pais e mães não devem ouvir dos seus filhos as relações que tem ali com os amigos, de estarem tristes com alguma coisa, desconsiderando isso. É preciso ouvir, é preciso conversar com a escola onde eles estiverem, levar esse problema para que ambos possam pensar e ajudar esse espírito que está em trâmite de evolução, mas que ainda na fase em que está, pela falta de experiência da própria reencarnação ali, ainda não tem condições de trabalhar os sentimentos e nasceu para isso, para poder trabalhar os seus sentimentos. Agora, nós adultos, a gente precisa revisitar as nossas emoções. Um sentimento que é muito grande no adolescente e na criança, e eu já citei aqui, é a necessidade de exclusivismo. Então, se você é meu amigo, você não pode ser amigo de mais ninguém. E isso acontece com o adulto, né? Fulano é meu amigo, quero que a fulana seja mais amigo de ninguém, né? Eu sou a melhor amiga dela, então é com ela que ela tem que estar comigo, é pra mim que ela tem que contar tudo, né? Ela não pode sair com outras pessoas, e isso a gente precisa cuidar, porque a gente acaba transmitindo isso para todas as nossas outras relações, com os filhos, com o marido, com a profissão. Então a gente acaba sendo muito exclusivista, muito querer ser o dono das coisas, e não são assim. O verdadeiro afeto, ele precisa ter liberdade para se expressar. Então a gente escolhe o amigo para ser aquela pessoa que eu falo escolha, eu estou falando dessas relações de afeição, não estou falando daquela outra escolha que eu citei para vocês. Então a gente está pelas relações da afeição, a gente se reúne aos amigos, né? A gente tem que ter para com eles atitudes de imenso reconhecimento do afeto que é importante para nós e fazer para com ele todo as relações que o Mestre Jesus nos ensinou, de entrega e de dedicação, como Cristo nos ensinou.
não é? Esse é um ponto importante para a gente direcionar as nossas reflexões de hoje acerca do tema. A Joana vai tratar desse assunto, colocando para a gente como essa relação do sentimento que permeia a amizade, como sendo ela necessária, né? Esse sentimento, como sendo ele necessário para que a gente possa vislumbrar, ou seja, sentir, preparar, adoçar o nosso coração em energias salutares. E isso é de fato, a gente, veja bem, o Evangelho coloca pra gente ali sobre a questão do amar os inimigos, né? E os Espíritos nos advertem de que a gente não vai ter para com o inimigo o mesmo afeto que a gente tem por um amigo. Faz lá as considerações com relação às nossas atitudes com o inimigo, mas deixa bem claro que existe entre os amigos um elo de afeto muito grande. E a gente não desconhece isso, porque a coisa mais gostosa que tem é quando a gente encontra um amigo. Quando a gente vê, às vezes, ficou um tempinho sem se ver e a gente reencontra aquele amigo, que delícia que é. A gente poder abraçar essa pessoa, a gente poder conversar com essa pessoa, né? Olhar essa pessoa, ou seja, ver essa pessoa não nos causa repulsa, conversar com essa pessoa não nos incomoda, a voz dela não nos irrita. Existe uma energia que compõe a alma desse indivíduo que, quando em contato conosco, pelo abraço, pelo carinho, isso nos recompõe as energias. É bom demais estar com um amigo. Então, quando essas coisas da amizade que acontecem, elas realmente nos fortalecem. É disso que a Joana está falando. Porque quando a gente conseguir atingir um nível, meus irmãos, da afetividade, que não se seleciona naturalmente pela afeição, mas que a gente consiga ter essa amplitude do sentimento de amor como um todo, isso que hoje acontece entre os amigos vai acontecer entre todos na humanidade, no processo de evolução espiritual. Então, o que a gente vive hoje são, como diz pra gente assim, treinamentos para a grande fraternidade que há de nos unir a todos no verdadeiro amor, que se sobreporá às nossas dificuldades de processo evolutivo, não é? Então é lindo demais isso, é importante a gente entender isso. E por que é interessante a gente pensar, porque como está no Evangelho, que fala que a gente não vai ter para com o inimigo, a mesma afeição que a gente tem, né, pelo amigo. É verdade, porque veja só, quando a gente encontra uma pessoa da qual a gente não gosta, a gente não gosta às vezes nem de ver a figura, né? A imagem física daquela pessoa nos incomoda, a voz da pessoa nos incomoda, tudo que a pessoa diz nos irrita. A gente sempre faz uma leitura ruim. Não quer dizer que aquela pessoa seja ruim, né? Que aquela pessoa tem outras pessoas que a amam, que gostam dela, que se relacionam, que por afinidade a elegeram como verdadeiros amigos, não é assim? As coisas são assim. Então é uma coisa que precisa ser trabalhada dentro de nós, essa relação nossa com o desafeto, vamos dizer. Mas o amigo nosso é bom demais, é gostoso demais e a gente precisa ter esses momentos, ou seja, é importante a gente cultivar a amizade, é importante cultivar, é importante a gente estar junto deles, é importante estar. Mas se a vida não nos permite estar juntos, né? Às vezes a gente faz amigos lá na infância, faz na adolescência, e depois a vida, cada um segue seu curso, a gente não vê mais, mas nunca deixa de gostar, de querer de estar junto. Hoje a gente tem Facebook, a gente tem WhatsApp, a gente tem essa coisa toda que nos aproxima, a gente mata a saudade, né, de ver a foto das pessoas, mas é importante ligar, é importante conversar, mandar palavras de carinho, de afeto. As pessoas recebem isso bem, isso é importante para nós, não é? A gente já viu por todas essas situações aí. Joana, vou encerrar então esse estudo de hoje contando para vocês um relato da Joana nessa lição. Então a Joana fala para nós de um filósofo Cícero, e o Cícero vai narrar para gente uma
uma história que aconteceu numa província italiana chamada, deixa eu achar aqui o nomezinho para não esquecer para vocês, Siracusa, uma província italiana. Então esse filósofo conta que existiam dois homens de grande amizade. E essa amizade era fortalecida nos laços de verdadeiro afeto. Um chamava Pilias e o outro chamava Damon. E esses homens, meus queridos irmãos, o nome é Pítias. O Pítias, ele era um homem assim muito honesto, muito correto. E essa província na época, ela era regida por um homem ditador chamado Dionísio. E o Dionísio, ele era desses homens tiranos e que também não eram cuidador das classes, da comunidade. E o Pítias, muito revoltado com isso, começou a fazer discurso em praça pública, apresentando ali os comportamentos desse gestor que ele não concordava, porque ele dizia não poder ficar quieto, vendo pessoas passando fome, pessoas em desamparo, né? Com um quadro que todos nós conhecemos, né? Faz parte aí desse nosso, de um planeta de provas e expiações, dessas nossas histórias todas aí que a gente vive com nossos governantes, com nossos representantes e a forma como a gente administra essas coisas todas no nosso cotidiano, na divisão de classes e tudo mais. Bom, aí o Pítias, muito incomodado com isso, começou a falar em praça pública. Dionísio ficou muito incomodado com isso, né? Porque a palavra dele estava tendo reflexos no comportamento das pessoas. Então ele manda chamar Pítias e Damon, acompanhando, né, os dois amigos, ele sabia que eram muito amigos. Chega lá e fala para ele que era para ele parar de fazer aquilo, que ele não deveria se comportar daquela forma e tal, dá uma bronca séria nele assim, exige um comportamento melhor. Os dois saem dali, mas o Pítias, como viu que o Dionísio não mudava o comportamento dele, ele voltou de novo a falar, a reclamar, a dizer, essa coisa toda. Bom, aí o gestor, né, tirano, pega e prende Pítias. E já iria levá-lo à morte, porque já que ele não se submetia às ordens dele de silenciar diante das coisas que estavam acontecendo, ele deveria ser levado à morte. E aí ele pergunta para Pítias se ele tinha um último desejo. Então Pítias pede ao tirano se ele permitiria que antes dele morrer, que ele fosse à cidade vizinha visitar a esposa e os filhos, porque ele queria se despedir deles. O tirano ri, né? Dando a entender que achava, nas palavras de Pítias, que ele queria fugir. Ele ia aproveitar essa viagem, né, esse deslocamento até onde está a esposa e os filhos, para ele fugir. E então ele fala, que garantias eu tenho de que você vai voltar? E Pítias fala, não, mas eu te garanto que eu vou voltar. Aí antes que Pítias falasse alguma coisa, Damon, que estava escondidinho no local, se posiciona, dá um passo à frente e fala assim, eu sou a garantia. Você pode deixar meu amigo ir, porque eu fico preso aqui no lugar dele. Eu sou a garantia de que ele vai voltar. Ficou todo mundo perplexo com aquilo, né? E assim acontece. Pítias vai à viagem para se despedir da esposa, dos filhos, e o Damon fica preso no lugar dele. Os dias passam, né? Chega o dia então predito para a morte do Pítias e Damon lá. Então o tirano Dionísio começa a fazer uma atitude de sarcasmo com ele, tá vendo? Você confiou aí no seu amigo, você achou que seu amigo ia voltar, agora você vai morrer no lugar dele, porque ele não vai voltar, né? Ele foi para lá, ele aproveitou para fugir. E Damon virou para ele e falou assim, tenho certeza que meu amigo vai voltar. E se ele ainda não chegou, é porque algum impedimento ele teve.
E se ele chegar a tempo, ele vai explicar por que ele ainda não chegou. Bom, as horas foram passando, o tempo foi chegando. Quando faltava assim poucos tempos, né, alguns minutos para que Damon fosse então abatido no lugar de Pythias, Pythias chega botando os ares para fora, apavorado, né, se jogou aos pés do amigo. Graças a Deus, você ainda tá vivo, graças a Deus. Eu não sei o que aconteceu, muitas coisas nessa viagem, a gente voltando, o navio naufragou, depois a gente foi pego por um grupo de pessoas que vieram nos dificultar a volta, enfim. Quem tinha feito isso tudo era o Dionísio. Esse tirano, ele tinha criado todos esses impedimentos para que Pythias não chegasse ali e salvasse o seu amigo da morte. Acontece que aquela atitude entre os dois chamou a atenção daquele gestor. Ele, que era um homem tirano, que era um homem que não se preocupava com o outro, tinha visto ali diante dos olhos dele, de forma irrefutável, um sentimento de afeto que ele jamais tinha vivido. Então aquilo tocou o coração dele profundamente, profundamente. E ele virou para os dois muito emocionados, e muito emocionado falou assim: nenhum de vocês hoje vai morrer. Não pelas minhas mãos. Nenhum de vocês vai morrer. E eu quero que a partir de hoje vocês me ensinem esse sentimento que eu desconheço, mas que eu preciso conhecer. Olha só. Essa história Joana conta no início desse capítulo. A gente vê uma história dessa e você pensa assim: nossa, isso não existe, isso não existe. Por que Joana conta isso? Gente, por que Joana conta isso pra nós? Vamos nos colocar no lugar. Vamos nos colocar no lugar do Damon. Porque a atitude do Pythias, a gente já viu muita gente fazer. Não é? A gente já viu muita gente fazer as atitudes do Pythias. Mas a do Damon, quem de nós já viu pessoas fazerem? Joana quis dizer pra gente que entre almas que se unem pelo afeto existe um compromisso, um respeito que une naturalmente essas duas almas envolvidas no verdadeiro amor. O verdadeiro amor não duvida, não cobra, não questiona, sabe que tem que dar sem esperar retribuição, sabe que receberá do outro o que o outro tem de melhor para dar. Faz o que cabe em si, mas deixa ao outro liberdade. Porque Pythias teve liberdade, ele podia não voltar, gente. Ele podia não voltar. Mas Damon deu essa liberdade a ele. De ir, de ficar, ou de voltar. Quem ama, deixa o outro em liberdade. Essas situações do afeto que une amigos é que nos estrutura a alma nesse trânsito, sabe, gente? Não quer dizer que a gente não vai viver isso de outras maneiras. A gente vai viver isso de outras maneiras. Mas a amizade hoje tem esse papel importante na vida de todos nós. Eu vou terminar com uma frasezinha da Joana, desse capítulo, que ela diz o seguinte, olha: a amizade é a chave para alcançar-se a legítima fraternidade entre os povos. Pensemos um pouquinho sobre isso. Pensemos no que nos une, como a gente cultiva as nossas amizades. Vamos ver se está dentro dos parâmetros cristãos.
Vamos ter como referência o Mestre Jesus. Jesus foi amigo de todos. Ele, quando estava lá com os apóstolos, ele não escolheu uns mais que os outros. Jesus sabia que uns ele precisaria estar mais perto, porque o que ele tinha que passar para esses era de tamanha intensidade e envergadura moral que ele precisaria estar mais perto. Mas Jesus foi amigo de todos, de todos. A todos ele estendeu a mão, a todos ele aceitou, a todos ele acalmou, não é? Que Jesus abençoe vocês, para todos que estão nos ouvindo aí, que possamos nós aí no finalzinho desse estudo lembrar dos nossos amigos. Eu espero que os meus amigos também se sintam aí amparados, que Deus abençoe a todos eles. E vamos juntos, meus irmãos. A vida tem sempre coisa muito boa para nos oferecer. Deus abençoe vocês, a vocês, aos amigos de vocês também. Muita paz. Até semana que vem.